Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 8 anos. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E nós estamos entrando no mês de setembro, mais conhecido por Setembro Amarelo, e ninguém melhor do que bater um papo sobre o Setembro Amarelo com o meu amigo particular, meu grande amigo, eu posso dizer assim, Jorge Brandão. Jorge, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito o meu convite para a gente. O convite foi feito numa cafeteria, né? Uma cafeteria, Santa Maria. Muito obrigado, Jorge. Não, eu que agradeço, Jader, a oportunidade, né, através desse programa que nós estávamos conversando ali, já atingiu mais de 2 milhões de visualizações. Isso é uma coisa incrível para um programa espírita, né? Um programa que fala sobre espiritualidade. Isso demonstra como também as pessoas estão buscando, né? Estão se voltando para esse lado da espiritualidade, sem dúvida. E a doutrina espírita tem alcançado mais terreno, né? Mas desses 2 milhões, né, que prestigiam o teu programa, hoje nós aqui, né, Jader, eu te digo em meu nome, em teu nome, se um coração for tocado, valeu a pena. Valeu a pena. Porque o assunto é valorização da vida, né? É algo que todos nós podemos colaborar. Todos nós. Não precisa, claro que são importantes as entidades, organizações, a parte clínica, mas nós podemos fazer a diferença. E no final do programa, vocês vão ver que sim, nós podemos ajudar muito. Sem dúvida. O Jorge, para quem não sabe, ele é um dos fundadores do CVV aqui de Santa Maria, Centro de Valorização da Vida. E exatamente por isso, por nós estarmos entrando em setembro, que eu convidei o Jorge. Aliás, convidei o Jorge por acaso, né, Jorge, como você disse. O Jorge estava tomando um café numa cafeteria junto com a esposa, e aí eu cheguei, né, encontrei o Jorge, ele já batemos um papo e acertamos. Logicamente que o cachê dele é meio alto, né? Não, eu estou brincando. Jorge, CVV. Para aquelas pessoas que não sabem o que é o CVV, explica para elas. Bom, importante, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é uma organização não governamental que existe desde 1962, de forma ininterrupta. Ele sempre existiu. É uma das mais antigas organizações não governamentais que existe no Brasil, né? E é a única que tem um telefone 3 dígitos. Porque quem é que tem telefone 3 dígitos? Brigada, Bombeiro, SAMU. Exato. Pois o CVV tem o 188, que é um telefone que funciona 24 horas. A pessoa pode ligar de qualquer cidade do Brasil e vai ter um voluntário, uma voluntária sempre disponível para conversar, para acolher, né, para buscar compreender, né? Então, pelo tempo que a pessoa achar necessário. E é importante dizer, Jader, e para todos que estão conosco, que tudo é sigiloso, né? Perfeito. Jorge, o CVV é um vou chamar de órgão, não sei, espírita? Bom, boa pergunta, é uma ótima pergunta, Jader, porque o CVV, ele não tem bandeira religiosa, não tem nenhuma bandeira religiosa. O CVV, isso me encanta no CVV, porque o CVV, os voluntários, né, do CVV hoje, que são mais de 2.000 voluntários no Brasil, aqui em Santa Maria nós temos em torno de 50, né, são de várias religiões e até também que não tem religião, né? O espírito do CVV é colaborar, é ajudar o próximo, é tocar corações, né? Realmente é fazer o bem sem olhar a quem. Mas é interessante também lembrar, né, que
como o CVV não tem bandeira religiosa, ele foi fundado por um grupo de espíritas em São Paulo, né, na década de 60. E interessante, Jader, a história do CVV, que o livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias do Suicida, que ela escreveu em 1921 e que só foi lançado, que a FEB segurou esse livro, porque esse livro realmente ele traz um impacto muito forte, né? E só foi lançado em 1952, 53. Né? E esse livro, num trecho, é relatado, os espíritos já relatam para Ivone do Amaral Pereira que um grupo de jovens estava trabalhando para formar um órgão que iria atender gratuitamente pelo telefone, que a espiritualidade estava dando todo o apoio. Viu? Na década de 20, já o CVV, que seria em 62, já estava programado pela espiritualidade. Exatamente, né? Exatamente. Brandão, como é que eu vou te perguntar, quem é que pode, o que a pessoa, para ligar para o CVV, o que ela sente? Quem é que pode ligar? Não sei exatamente com que palavras. Ou quem é que liga, né? Quem é que liga, exatamente. Bom, CVV nós atendemos pessoas de todas as idades, de todas as crenças, de qualquer classe social, né? Independente, a gente não faz perguntas, né? Não faz perguntas particulares para aquelas pessoas que estão ligando, porque para que se entenda bem, o CVV é um apoio emocional. Né? Nós sempre falamos, né, que nós somos os amigos certos das horas incertas. Né? Então, esse apoio emocional a gente presta, e os voluntários que estão lá estão preparados, fazem curso, né? Tem um curso de preparação de 40 horas, tem atualizações mensais. Né? É um trabalho muito sério, que é reconhecido pelo Ministério da Saúde e como o único órgão não científico que é capaz de tratar da temática do suicídio e da sua prevenção. Então as pessoas que ligam são pessoas de todas as idades, mas assim, quem mais liga, vamos dizer assim, se nós pudéssemos fazer um resumo, né, são pessoas que se sentem sozinhas, né, pessoas que se sentem solitárias, pessoas que não têm com quem desabafar, né, pessoas que precisam conversar, né, porque às vezes a gente pode estar sozinho no meio de uma multidão, né? Não ter aquele elo, aquela pessoa que nos ouça, porque nós todos somos carentes de alguém que nos escute. Isso é natural do ser humano. Assim como todos nós temos algo em comum, que é o desejo de ser feliz, né? Nós também temos o desejo de nos sentir pertencidos pela sociedade que vivemos, né? Então, essa solidão, vamos dizer assim, esse sufoco, esse estresse, tudo isso no CVV se consegue, a pessoa consegue ter essa escuta empática, né? Essa escuta com empatia. Brandão, Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. Vocês recebem muitas ligações de pessoas que têm, digamos, tendência, que estão, assim, como é que eu vou te dizer, com tendência ao suicídio? Predispostas ao suicídio. Predispostas, exatamente. Bom, isso é importante essa pergunta, né? Porque muitas pessoas pensam assim, não vou ligar para o CVV, porque senão eu não quero me suicidar, não vou ligar. Não, a grande maioria das ligações do CVV nem se fala em suicídio, não se fala em suicídio. Mas, vamos dizer assim, começa um distensionamento já de uma tristeza, que poderá evoluir, vamos dizer, para uma tentativa de suicídio. Porque, segundo estudos da Unicamp, com pesquisas feitas, quase 20% dos brasileiros, em algum momento da sua vida, pensaram ou pensarão em suicídio como solução dos seus desafios, dos seus problemas, né? Então, esse pensamento pode vir, né? Ele pode evoluir até vamos dizer assim, uma estratégia de como a pessoa vai fazer, pode chegar até uma tentativa, né? Porque para cada suicídio que existe no mundo, no Brasil, existe pelo menos 20 tentativas. Para cada suicídio, 20 tentativas. 20 tentativas?
O número de tentativas é muito grande, né? Mas as pessoas... E uma predisposição ao suicídio é ter uma tentativa, né? A pessoa que tenta, ela está predisposta. Então, em algum momento, ela pode se sentir frágil, de novo, pode se sentir desesperada, né? E pode tentar, né? E, Brandão, já, logicamente que sim, né? Já aconteceu casos de vocês conseguirem fazer com que a pessoa desista dessa ideia de suicídio. Aí eu te pergunto o seguinte, o que vocês dizem para a pessoa, para ela chegar ao ponto de querer se suicidar e escutar vocês e desistir do suicídio? Bom, esse vamos dizer assim, a ligação, o número prioritária do CVV é quando a pessoa nos liga, e já aconteceu comigo, aconteceu com vários voluntários, a pessoa diz assim, olha, eu estou ligando para vocês porque eu só quero uma companhia para mim me suicidar, mas eu já estou determinada ao suicídio. Né? Disseram assim? Ela diz direto. assim, ela chega direto, né? Então a gente começa a conversar, vamos conversar um pouquinho sobre essa tua dor, né? Sobre o que tu está, por esse sentimento que tu está me falando, vamos conversar um pouquinho mais, né? Me dá uma oportunidade de ficar ao teu lado aqui, conversando e tal, e a pessoa começa a conversar, e muito mais ela conversa do que nós conversamos, né? E isso pode acontecer quando nós falamos aqui no início, que o objetivo é que nós possamos fazer com que mais pessoas salvem vidas, e quem está nos escutando, nos assistindo agora, pode ter certeza que se nós dermos mais atenção, e aqui está a proposta do CVV, ó, atenção aproxima as pessoas. Né? Atenção aproxima as pessoas. Se nós estivermos mais antenados, vamos dizer assim, com quem está do nosso lado, que a pessoa mudou de comportamento, ela está mais calada, ela às vezes pode dizer uma frase que não está valendo a pena para mim, talvez se eu não estivesse aqui ia ser melhor para vocês, né? Não estou encontrando sentido, o meu problema não tem solução, né? A pessoa já começa a ficar mais desleixada, né? Não se arruma. E assim, ó, nós na correria, né? O nosso fundador do CVV, Jacques Cochon, que era um apaixonado por esse trabalho, como a gente ele dizia, né, que nós vivemos numa sociedade de surdos, onde ninguém tem tempo de ouvir o outro. Né? Então nós precisamos acolher, né? Precisamos acolher, sem apontar o dedo, sem questionamentos, né? Porque assim, ó, quando a pessoa, vou dar um exemplo, a pessoa está se afogando numa piscina no rio, não adianta eu chegar ali e dizer assim, como, tu não aprendeu a nadar? Mas que barbaridade, olha só aí, tu está te afogando. Não, a pessoa tem que acolher. Nós precisamos acolher. Né? Aquele momento que a pessoa nos liga, ela quer um acolhimento. Né? Então, quando a conversa flui, começa a fluir, né? Passa-se 1 hora, 2 horas, 3 horas conversando com a mesma pessoa, ela chega no final e muitas vezes nos diz assim, os conselhos que tu me deu, vão me ajudar. Não damos nenhum conselho. Ela se auto-aconselhou, porque ela começou a perceber o que tem dentro dela e ela começou a ver novas possibilidades para aquele desafio. Né? Então esse é o trabalho de descompressão, né? Porque quando tu consegue alguém que te ouve, como tu está me ouvindo agora, como vocês estão me ouvindo, e eu agradeço essa atenção, tu te sente mais valorizado. Sem né? dúvida. Tu percebe o que tem dentro de ti e tu te reorganiza. Brandão, a produção me diz que faltam 30 segundos para encerrar o primeiro bloco, mas eu te faço uma pergunta para te responder em 20 segundos agora, não mais 30. Não, mas é muito simples. Sim. Qual é o horário que as pessoas mais costumam ligar para falar dos seus problemas? O nosso horário mais difícil sempre é à noite. À noite. À noite, porque nós temos menos voluntários também, né? E as ligações à noite muitas vezes são ligações mais pesadas, né? São mais longas. São mais assim. longas. Porque à noite ela tem aquela capacidade de tornar a pessoa mais triste, muitas vezes. Mais reflexiva. Mais reflexiva, exatamente. Brandão, sabe que TV a gente tem que obedecer o chefe, né? Sim. Tá? Então, gente, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina,
Goods Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Se você está interessado no nosso assunto, fique aí, porque o nosso intervalo é bem pequenininho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Lá, lá, ya, lá, ya, lá. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, ligando a TV agora, eu estou falando aqui com o Jorge Brandão. O Jorge é um dos fundadores do CVV aqui de Santa Maria, Centro de Valorização da Vida, cujo número é 188. E a gente está batendo um papo sobre o que é o CVV. E agora, para início de conversa do segundo bloco, Jorge, eu te pergunto o seguinte. O Jorge, para quem não sabe, deve ser poucas as pessoas que não sabem, ele é espírita, é palestrante espírita, inclusive é escritor espírita. Jorge, qual é a visão do suicídio, a visão do espiritismo a respeito do suicídio? Bom, é importante essa pergunta, até para nós aproveitar que o programa é um programa espírita, né? E nós temos essa clareza de falar sobre o espiritismo, estamos juntos aqui, né? Em primeiro lugar, é importante dizer que o espiritismo é contra o suicídio. Mas, em segundo lugar, é importante falar que o espiritismo não é contra o suicida. São duas coisas completamente diferentes, porque o entendimento da vida, da oportunidade de uma encarnação, é algo que só mesmo a nossa doutrina espírita explica, né? E Kardec nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu trouxe aqui a frase que que os espíritos colocaram e que Kardec ali escreveu no livro, né? Capítulo 5, item 14, sim. Olha só. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, né, que o Espiritismo nos traz, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E quando aqui se fala em loucura, na época que foi escrito, no século XIX, nós podemos ler distúrbios mentais, doenças mentais também, sim, né? Sim. Então, realmente, quando nós temos essa compreensão que o Espiritismo nos explica de onde viemos, né,
criados por Deus, simples e ignorantes. Para onde vamos? Vamos caminhando para a perfeição, né? O que estamos fazendo aqui? Estamos aqui para evoluir, para aprender, para progredir, para enfrentar desafios, né? E nos dá essa... Quem somos? E quem somos? Somos espíritos imortais. Então, como está na frase do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós olharmos a vida como ela realmente é, porque ela não é. A nossa vida é uma só. O que nós temos são várias existências. Né? E essa existência é como se fosse um flash na nossa história, né? No livro da nossa história. Então, o Espiritismo, bem compreendido, ele realmente é um antídoto contra o suicídio, contra o desespero, contra a desesperança, né? E nos dá esse sentido maior para a vida, né? O Espiritismo nos diz, né, Brandão, que as pessoas têm a tendência achando que com o suicídio os problemas todos estarão resolvidos. Os problemas estarão resolvidos da vida material. Porque ela chegando lá, ela morre o corpo, logicamente. Sim. O que o espírito encontra lá do outro lado? Essa questão dos problemas serão resolvidos no lado material, mas serão um grande problema para muitas pessoas. Né? Para a família, por exemplo. Para a família, para os amigos, né? Isso fica um sentimento de impotência, uma dor muito grande, né? Que até ocasiona também suicídio, pode ocasionar suicídio. Né? Agora, em comum, o que todos os suicidas vão ter é uma grande decepção, porque a vida continua. Agora, o que acontece exatamente em cada caso, isso não pode ser generalizado. Nós temos na segunda parte do livro Céu e Inferno, os relatos de espíritos felizes, espíritos medianos, né, espíritos infelizes e espíritos suicidas. Nesses relatos de espíritas suicidas, que Allan Kardec, lá na Sociedade Espírita Parisiense, recebeu, ali se relatam casos diferentes. Todos cometeram suicídio, mas são casos e casos. Né? Sempre vão existir atenuantes e claro, agravantes. Né? Lógico, claro. E a gente tem que entender que a pessoa que comete suicídio, ela não está em seu raciocínio perfeito. Né? Ela está sob pressão e ela está num estado de desespero tão grande, uma desesperança tão grande, que para ela o problema é interminável, o problema não tem solução e a dor nunca vai passar. Então essa visão fica muito fechada. Né? Por isso, um ombro amigo, na hora que a pessoa está com esse pensamento, está sofrendo, faz a diferença. Porque ela está vendo assim, a visão fica como a psicologia fala, uma visão de túnel, ela só enxerga aquilo. Para ela, a única solução é a morte. Mas é que ela não quer matar a si mesmo, ela quer matar os problemas. Os problemas. E nessa ilusão, ela acaba por cometer o suicídio. Eu inclusive já li um livro em que o filho de uma mãe morreu, quer dizer, o corpo morreu, né? O espírito continua vivo. Enfim, mas o filho morreu e a mãe se suicida na tentativa de encontrar o filho para ajudá-lo. Esse relato está no livro Céu e Inferno, é a terceira história sobre o suicídio. Então faz muito tempo que eu li o livro Céu e Inferno, que é uma das obras de Kardec, né? Então, nesse caso, a mãe encontra com o filho? Como é que é? Nesse caso, Kardec relata que esse filho se apresentou na Sociedade Parisiense e relatou o caso. E ele disse o seguinte, ele disse assim, ele desencarnou muito jovem, com 18, 19 anos, né? E ele disse, ao chegar no plano espiritual, eu compreendi que a minha missão nessa vida exatamente era aquela, que estava na minha programação, o desencarne tão jovem. Ele não se suicidou. Não, ele não se suicidou, ele morreu de uma doença grave. E aí ele finaliza assim, tudo estaria bem se não fosse a minha mãezinha ter se suicidado. Porque agora o nosso reencontro vai demorar várias existências para acontecer de novo. E aí ele ainda diz, se ela tivesse resistido, em poucos anos nós estaríamos juntos. Que coisa, né? Brandão,
Tu faz parte de alguma mesa mediúnica em alguma casa espírita? Sim. Vocês já receberam mensagens na mesa mediúnica? Antes, explica o que é mesa mediúnica e depois me diz se vocês já receberam mensagens de suicidas do plano espiritual. Várias mensagens, né? Várias mensagens, porque a mesa mediúnica é composta por pessoas que querem colaborar e fazem o intercâmbio entre os dois mundos, né? O plano físico e o plano espiritual. Então ali nós temos médiums, nós temos pessoas que fazem vibrações, né? Que estão ali vibrando para colaborar, e temos os esclarecedores, que são aqueles que fazem o diálogo com os espíritos, né? Perfeito. Então eu trabalho numa mesa mediúnica como esclarecedor já faz 15 anos, né? Então já recebi várias comunicações de irmãos e irmãs que no desespero, né, nesse estado de desesperança total, cometeram suicídio. Todos se arrependeram. Todos eles se arrependeram. E os relatos são muito semelhantes, né? A pessoa, claro, prolonga aquilo que ela acreditava que ia resolver, se complicou mais, né? Porque as condições que nós temos para resolver os nossos desafios aqui na Terra, nós ajudamos a planejar. No mundo espiritual, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório, na maioria dos casos, não em todos, né? Sim. Quando a gente tem uma certa discernimento, né? Certo. E aí a gente combina. E nós temos lá os nossos avalistas, nossos mentores que dizem, não, tu vai que eu vou estar contigo, né? Não, quando tu te apertar, pode falar comigo. E acontece que esse combinado que a gente faz lá, aqui a gente tem que cumprir, porque o que é combinado não é caro, né? O que é combinado não é caro. Então nós aqui esquecemos, claro, porque é uma bênção o esquecimento, mas a gente não se esquece porque a gente se envolve com esse mundo material, né? A gente perde realmente a noção do que é... Os prazeres do mundo nos abraçam e a gente se deixa envolver por isso. E você perde, né? Você perde, é fácil de se perder, né? Brandão, o espírita, tem espírita, por exemplo, pelo CVV lá, a pessoa chega a dizer que é espírita, mas que quer tirar a sua própria vida. O espírita, ele apesar dele saber de tudo isso, ele também tem potencial para o suicídio? Pode também, porque assim, ó, o fato de tu ter um rótulo não vai te salvar, né? Eu vou contar resumidamente aqui a história do padre... agora me fugiu o nome. Ele fez uma entrevista com o André Trigueiro, Fábio de Mello, que é um padre conhecidíssimo, isso está aberto ao público, e ele entrou numa depressão profunda e foi para o suicídio, foi tentar o suicídio. E ele, no último instante, ele conseguiu abortar a ideia, vamos dizer assim. E aí o André Trigueiro fez uma pergunta para ele. Quem é André Trigueiro é o repórter aquele da Globo, ele é palestrante espírita, ele faz palestra em todo o Brasil e ele é uma das pessoas que mais colabora com o CVV, porque todos os livros dele é doação para o CVV, para nós confeccionarmos material, trazermos palestrantes, né, tudo, as despesas do CVV, ele ajuda muito. E ele perguntou, padre, onde é que estava Deus nesse momento de escuridão, da depressão, da sua depressão? E ele disse assim, André, Deus estava onde sempre esteve, dentro de mim, eu que me perdi dele. Então, se nós nos perdermos, né, de Deus, nós estamos sujeitos a tudo isso, né? Então não é pelo rótulo de ser espírita, católico, evangélico, umbandista, mas a religião, cientificamente, ela colabora muito. Tem várias pesquisas. Quando a pessoa tem fé, quando a pessoa tem um objetivo maior na vida, quando ela acredita em Deus, isso ajuda muito. Brandão, tu falaste aí em programação, não sei se foi essas palavras que tu disse, programação espiritual, ou seja, a gente... Programação reencarnatória. Reencarnatória. A gente, os nossos mentores lá preparam um roteiro de vida para nós, com aquelas dificuldades inerentes ao que nós necessitamos, né? Diz que Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Muito bem. Alguém na programação reencarnatória está previsto não vou dizer que está previsto, a possibilidade de suicídio? Não, ninguém nasce para se suicidar.
Mas uma tendência suicida, vai ter que enfrentar, muitas vezes ele poderá enfrentar essa vontade. Ela poderá ter uma fé claudicante, ele poderá ter alguns desafios que ele acha maior do que ele pode, e ele poderá experimentar isso. Até André Luiz nos fala que nós, nas nossas centenas, milhares de encarnações, é raro alguém que já não tenha se suicidado, pelo menos indiretamente, né? Parei, agora tu embaralhou aí. O que é suicídio indireto? É aquele que nós forçamos através de maus hábitos, tanto de maus pensamentos, maus hábitos alimentares, desgaste, estresse. Isso é um suicídio indireto, né? Isso foi que o André Luiz, no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, falou que ele foi considerado lá, suicida. Quando chega lá, como suicida indireto. E ele não sabia o que era isso. Exatamente. Então tem o suicida direto e o indireto. Eu, de repente, eu sou um suicida indireto, porque certos hábitos que eu tenho não são. A gente vem tentando corrigir alguns hábitos, né? Isso é importante, né? Nós aproveitarmos o máximo essa existência, né? Fumante, o alcoólatra, o drogado, tudo isso chegando lá vai ser considerado um suicida indireto. Vai colocar no mesmo pacote. Brandão, meu grande amigo, tu sabe que, para quem não sabe, o Brandão ele também tem um programa na TV diário aqui de Santa Maria chamado Despertar Espírita. Brandão, fala meia dúzia de palavras a respeito do programa. O nosso programa Despertar Espírita iniciou ano passado e nós estamos na 42ª edição do programa. Somos 4, o Vicente Bisonho, o Diógenes Chaves e a Márcia Dufaux. Todos nós somos aprendizes também, somos estudantes e compartilhamos com vocês questões que nos são trazidas também sobre a doutrina espírita. Então, todos os finais de semana na TV Diária e também no YouTube, Despertar Espírita. Tá, e pode se acessar no Facebook, por exemplo? De que forma? Tem no Instagram. No Instagram? No Instagram. Né? Mas se digitar ali Despertar Espírita no Google, no YouTube, o programa entra. Perfeito. Tá. Aliás, diga-se a passagem, eu sou, como é que a gente diz? Vidente? Não, vidente não, eu sou assistente, digamos assim, de carteirinha. Aqui em Santa Maria o programa vai ao ar aos sábados às 22h30, né, Brandão? Pela Exatamente. TV Santa Maria. Gente, Brandão, sabe que a gente precisa cumprir o horário, né, cara? E o nosso horário, infelizmente, terminou. Mas eu gostaria, antes da gente se despedir, que se tu quiseres, relógio, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Por favor, a câmera 3 ali é toda tua. Bom, nós falamos no início, né, queríamos tentar trazer de forma mais clara possível que é possível auxiliar aqueles irmãos que sofrem e é possível também buscar ajuda. Então, das duas formas, aquelas pessoas que estão em sofrimento, busquem ajuda. Porque isso é um sinal de força, é um sinal de coragem, seja através da medicina, dos psicólogos, dos psiquiatras, as casas espíritas têm o atendimento fraterno, o CVV tem 188, através daquele amigo, daquela amiga, abra o seu coração, converse, busque ajuda. Você ficar sozinho e aquela ideia pode ir aumentando e levar realmente até uma tentativa de suicídio. E aquelas pessoas que tiverem disponibilidade, porque tempo é uma questão de prioridade, vamos ouvir o outro, né? Vamos estender a mão, vamos oferecer o nosso ombro amigo para todas aquelas pessoas que precisam, vamos conversar, ouvir mais as pessoas, porque viver aqui na Terra é preciso sempre uma mão ajudando ao outro, né? Então nós nunca estaremos sozinhos. Vamos lembrar também das preces, das orações, os nossos mentores, nosso anjo da guarda, e buscar ajudar o nosso irmão. Antes de finalizar, o pessoal lá que fica do outro lado do aquário, lá da produção, que me desculpe. Brandão, um telespectador aí, quer ser, de repente, um voluntário. Como é que ele faz? Entra no site do CVV, cvv.org.br, e tem uma aba ali no site que diz Seja Voluntário. Clique ali, dê o seu nome, seu endereço, sua cidade, você vai ser contatado e vai ser encaminhado para um curso, né, um curso que é muito interessante, né, que traz um grande aprendizado. Nós podemos dizer que é um curso de escutatória, né, onde nós aprendemos a ouvir e valorizar mais o outro. Brandão, meu amigo,
não tenho palavras para te agradecer a tua presença aqui para falar sobre o CVV e um pouco sobre esse mal que atinge atualmente várias pessoas pelo esse mundo afora, que é o suicídio. Eu gostaria de te agradecer muito, mais uma vez, pela tua presença aqui e colocar o programa, se tu precisar, o CVV, enfim, à disposição do CVV para qualquer coisa que vocês precisarem, certo? Muito obrigado, uma oportunidade maravilhosa. Existem muitos tabus que não se pode falar em suicídio, mas nós podemos falar com cuidado, podemos falar sim que o suicídio pode ser prevenido em muitos casos e nós contamos com você. Gente, a produção já me olhou com cara feia lá, então eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.